Queridos irmãos e irmãs, bom dia. É com grande alegria que nos encontramos para celebrar nossa fé e nossa vida no Cristo ressuscitado. A liturgia de hoje nos revela o rosto amoroso e misericordioso de Deus e nos apresenta o perdão como uma grande graça que Deus oferece a todos nós. Somos convidados a acolher com humildade o perdão de Deus e ir ao encontro do Senhor com a mesma atitude da mulher pecadora que muito amou. Esta missa será presidida por Padre Walter Diniz, da Paróquia Santa Mônica. Unidos pelo amor misericordioso do Pai, cantemos. Ó Pai, somos nosso povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nosso povo eleito, que Cristo veio reunir. Para viver da sua vida, aleluia, o Senhor nos enviou. aleluia. Ó Pai, somos nosso povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nosso povo eleito, que Cristo veio reunir. Para ser igreja peregrina, Aleluia, o Senhor nos enviou. aleluia, Ó Pai, somos nosso povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nosso povo eleito, que Cristo veio reunir. Para ser sinal da salvação, aleluia, o Senhor nos enviou. aleluia, Ó Pai, somos nosso povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nosso povo eleito, que Cristo veio reunir. Bom dia, queridos telespectadores da TV Tarobá de Londrina e de Cascavel. Queremos rezar pelas intenções de cada um de vocês e também pelos namorados neste dia dedicado a eles. Amanhã temos o dia dedicado a Santo Antônio. Queremos cumprimentar a todos os paroquianos do estado do Paraná, onde chegam as ondas desta emissora, que tem uma paróquia dedicada a Santo Antônio, um santo muito poderoso e tantos outros que são comemorados durante o mês de junho. Vamos iniciar a nossa missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Todos nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia divina. Por isso, peçamos perdão ao Senhor, cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, e eleição, 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 e eleição.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Agradecidos ao nosso Deus por sua infinita misericórdia, com alegria entoemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, E paz na terra, aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. nós vos damos graças, Por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. tende piedade de nós, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, Só vós, o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, sede a força daqueles que esperam em vós e sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade e seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Diante do arrependimento e do amor que o pecador demonstra, Deus mostra-se compassivo e disposto a perdoar. Animados pela fé em Jesus, acolhamos a palavra que nos salva. Leitura do livro do profeta Samuel. Naqueles dias, Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te ungi como rei de Israel e salvei-te das mãos de Saul. Dei-te casa do Senhor e pus nos teus braços as mulheres do teu Senhor, entregando-te também a casa de Israel e de Judá. E se isso te parece pouco, vou acrescentar outros favores. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Feriste a espada o hitita Urias para fazer de sua mulher a tua esposa, fazendo-o morrer pela espada dos amonitas. Por isso, a espada jamais se afastará da tua casa. Porque me desprezastes e tomastes a mulher do hitita Urias para fazer dela a tua esposa. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: De sua parte, o Senhor perdoou o seu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com o teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu confessei afinal meu pecado
e perdoaste, Senhor, minha falta. Eu perdoei afinal meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Feliz o homem que foi perdoado e cuja culpa já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Eu confessei afinal meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Sois para mim proteção e refúgio, na minha angústia me haveis de salvar. E envolvereis a minha alma no gozo. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria, corações retos cantai jubilosos. Eu confessei afinal meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Eu confessei afinal meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, sabendo que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Eu não desprezo a graça de Deus. Ora, se a justiça vem da lei, então Cristo morreu inutilmente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tanto amor Deus nos mostrou que seu Filho entregou como vítima expiatória pelas nossas transgressões. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Disse Jesus então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata
o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual mais foi perdoado. Disse-lhe Jesus: tu julgastes corretamente? Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versículos de 36 até o capítulo 8, versículo de número 3. É um evangelho um tanto quanto longo, mas você que está em casa pode localizar na sua Bíblia, Lucas, capítulo 7, versículo 36. Para a nossa meditação, vamos nos utilizar do versículo de número 47, Lucas 7, 47. Nós estaremos celebrando amanhã o dia de Santo Antônio, que foi um dos pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, um dos pregadores de destaque. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 7, versículo 14, como haverão de crer se não houver quem pregue. Então, nós rezamos nesta missa por todos aqueles que participam do sacramento da ordem, que tem como função pregar a palavra de Deus, os diáconos, os padres e os bispos. E rogamos a Deus que, através da utilização da palavra de Deus, que mediante a ação destas pessoas, possamos ter a oportunidade de ter uma fé mais compreendida e, sobretudo, mais edificada. O versículo de número 47 nos diz que a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Hoje, o Evangelho nos fala de perdão. Todos sabem que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Aquele que ama está na luz. Aquele que não ama está nas trevas. E aquele que está nas trevas tropeça e cai, porque não sabe para onde vai. Quando Jesus utiliza uma comparação, uma analogia, toda comparação ela é limitada, mas ela ajuda na compreensão. O objetivo da analogia que Jesus nos está apresentando hoje é permitir que a realidade cotidiana atinja a realidade transcendente, isto é, a realidade interna de cada um de nós. O amor, ele é o terceiro degrau na ascensão para se chegar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Então, para se amar a Deus, eu preciso crer nele e eu preciso esperar nele. Às vezes, somos fracos na fé. Essa debilidade na fé nos vem pelo medo, pela dúvida, pela preocupação e por tantos outros sentimentos que fazem com que nós retiremos de Deus aquilo que nós delegamos a Ele.
Isso significa que buscai e encontrareis. Existem coisas que estão ao nosso alcance, existem coisas que estão fora do nosso alcance. Aquilo que podemos fazer para que Deus nos possa favorecer aos nossos interesses, nós fazemos. Mas existem coisas que precisamos confiar a Deus como delegação, porque Deus é poderoso. E todas as vezes que a gente concede a Deus, através da oração, a possibilidade de nos auxiliar, não podemos revogar essa delegação, porque é como se disséssemos que Deus ele é fraco, incompetente e ele não nos vai auxiliar. E isso é uma ilusão que criamos em nossa mente, que não nos permite progredir na fé e permite paralisar no medo, na dúvida e na preocupação. Aqui nós temos uma mulher, diz o Evangelho, pecadora. Pecus, em latim, significa aquele que se desvia, e todos se desviam. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 10, 12, que quem está de pé, veja que não caia. Na vida, todos caem, mas nem todos se levantam. A diferença entre o vitorioso e o fracassado é que o vitorioso se levantou mais uma vez. Doíam-lhe os joelhos, mas ele se ergueu mais uma vez. Ele estava cansado, mas ele se levantou mais uma vez. E mesmo arrastando a perna, mesmo com dor, ele avançou, prosperou e conquistou a realização daquilo que estava buscando, que era o seu sonho. Então, nesse sentido, todo mundo se desvia, mas nem porque nos desviamos, somos as piores pessoas do mundo. E aqui nós temos a relação entre a lei, o racional, e o amor, que é o espiritual. Essa dicotomia ou essa separação entre aquilo que é penalizável e aquilo que é perdoável é que nos permite verificar onde Deus atua na nossa vida. Deus atua em nosso coração para que nos libertemos. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Das ilusões que nós mesmos criamos ao longo da nossa existência por causa dos conceitos que nos foram impostos na infância e nós aceitamos. Na Bíblia e na Palavra de Deus, o objetivo nosso não é penalizar, não é premiar, o objetivo nosso é libertar. E nós seremos plenamente livres quando estivermos conectados a Deus através do amor que devotamos a Ele, devotamos a nós mesmos e transbordamos para as outras pessoas. Observem que o Romanos, capítulo 5, versículo 5, nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Isso significa que o amor de Deus ele nos purifica de tudo aquilo que nos pode causar algum tipo de paralisia diante do avanço para o encontro com Deus. A única coisa que causa paralisia em nós mesmos é a nossa dúvida e o nosso medo. Às vezes, as nossas dúvidas e medos, elas inflam um pouco e dão a impressão que são maiores que a nossa fé. Mas a Bíblia nos diz em Romanos 8, 30, 37, que quem nos poderá separar do amor de Cristo? Observem aqui a palavra que se usa do amor. O amor sempre edifica, constrói. E ele diz, a fome, a guerra, a espada. Ele utiliza o pronome quem. Quem é um pronome que é utilizado para pessoas. Mas em seguida o apóstolo Paulo não fala o nome das pessoas. Ele fala coisas que as pessoas fazem. E essas coisas, a fome, a dor, a guerra, a espada, nada disso, nenhuma ação maléfica ou nenhuma ação adversa ou contrária à nossa expectativa, diz o versículo 37, nos poderá separar do amor de Cristo, porque em todas estas coisas somos é presente do indicativo, é agora, somos mais que vencedores. Esta mulher não olhou a lei, esta mulher não olhou as circunstâncias, esta mulher olhou a conexão dela com Deus. E o que é que ela faz? Ela se arrepende do seu pecado, dos seus desvios e vai diante de Deus e chora o seu pecado. E quando ela chora o seu pecado, diz o versículo 47, a quem pouco se perdoa, mostra pouco amor.
Perdoar não é esquecer. Perdoar não é deixar para lá. Perdoar é entender diferente. Aqui vem o segredo da nossa conexão com Deus e da nossa paralisia diante da vida. A gente não perdoa porque o outro não atendeu a minha expectativa. Como se o outro fosse meu escravo, que fosse subserviente a mim, ou meu capacho, que estivesse sob os meus pés para atender às minhas necessidades. Levemos em consideração que a vida é mais do que dominar. A vida é mais do que escravizar. A vida é mais soltar do que reter. É mais compreender do que repelir. É mais aceitar do que julgar e condenar. Quando nós assim vivemos, nós fluímos na existência sem nos reter em compreensões limitadas da nossa vida que criamos em nossa mente, gerando gaiolas onde as pessoas devem entrar e ficar aprisionadas pelo resto da nossa existência. Nós rogamos a Deus nesta oportunidade que todos aqueles sentimentos de condenação, de rejeição que nós temos no nosso coração sejam retirados do nosso entendimento, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o coração se enche de sentimentos de amargura e de tristeza porque os outros não fizeram aquilo que eu queria. Como ninguém vive aqui para fazer o que nós queremos, e a Bíblia nos diz que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor mútuo, que nós voltemos a acreditar na bondade de cada um de nós, na bondade das pessoas e, sobretudo, de que Deus está favorecendo em cada circunstância o crescimento de cada um de nós, na superação do medo, na superação da dúvida e na superação da preocupação, a fim de que, superados esses limites que nos foram impostos e nós aceitamos, ou que nós nos impusemos e continuamos nutrindo, nós tenhamos a oportunidade de transbordar também a alegria de Deus, que se faz através da compreensão, da aceitação e da alegria de nos conectar com Deus através dos nossos irmãos. Vamos agora professar a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes no Senhor, que em seu amor sempre nos acolhe, nos atende, elevemos a Ele os nossos pedidos e a cada invocação responderemos juntos: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, abençoai a vossa Igreja, para que manifeste ao mundo a grandeza da vossa compaixão e a disposição em perdoar sempre aquele que se arrepende sinceramente. Nós vos pedimos, Senhor, atendei a nossa prece. Dai-nos a sabedoria, Senhor, para que saibamos acolher com respeito e igualdade os nossos irmãos que se afastaram de vós, sendo para eles o sinal do vosso amor. Nós vos pedimos, Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, despertai em todas as nações o senso de caridade e acolhida, especialmente com os milhares de refugiados vítimas das injustiças, guerras e violência. Nós vos pedimos, Senhor, atendei nossa prece. Senhor, despertai em nossos jovens e namorados o amadurecimento mútuo, para que esse tempo seja fundamentado nos valores cristãos. Nós vos pedimos, Senhor, atendei nossa prece. Para que os santos celebrados neste mês ajudem a todos a percorrer o caminho da santidade. Senhor, nós vos pedimos. Senhor, atendei nossa prece. acolhei, Senhor, os pedidos que humildemente vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém.
Em Cristo, fazemos a experiência da misericórdia do perdão de Deus e aprendemos com uma mulher pecadora que a nossa fé é revelada na quantidade do nosso amor doado aos irmãos. Apresentamos ao altar do Senhor a nossa disponibilidade de sermos pessoas sempre prontas a acolher, perdoar, servir como Jesus serviu e amar como Ele nos amou. Depois de crescido, logo é colhido e vai tornar-se pão. Nas mãos da mãe mulher se mola, se entrega humilde para fermentação. Lição de amor ensina o trigo com seu gesto de doação. Também quero ser desprendido para tornar-me pão nas mãos do meu Senhor. Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente pão. Sagrado trigo afetado, que será tornado corpo do Senhor. Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente pão. Sagrado trigo afetado, que será tornado corpo do Senhor. A uva sem fazer gemido se entrega ao milagre da transformação. Sob os pés do lavrador sofrido vai tornar-se vinho de nobre sabor. Lição de amor ensina a uva com seu gesto de oblação. Também quero ser desprendido para tornar-me vinho nas mãos do Senhor. Sagrado fruto da videira, que foi flor primeiro e se modificou. Sagrado vinho ofertado, que será tornado sangue do Senhor. Sagrado fruto da videira, que foi flor primeiro e se modificou. Sagrado vinho ofertado, que será tornado sangue do Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, lhe desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida
amigo, podes comigo contar. O mundo dá muitas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra, serei salvo. Na refeição, na casa do fariseu, Jesus revelou sua misericórdia com os pecadores. Na ceia pascal que nos deixou, ele se dá a nós como alimento para vencermos o pecado e sermos misericordiosos com todos. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz. Proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina. E cantar, cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o mestre ensinou. Viemos cear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Celebrar meu viver, pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver, neste vinho, neste pão. Quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz.
proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos cear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos agradecer à TV Tarobá de Londrina, de Cascavel, aos nossos telespectadores que sempre estão conectados conosco, seja através da TV, seja através da internet, porque é uma comunicação amorosa de Deus através desta emissora. E queremos destacar que onde há perdão, há gratidão. Então, o perdão é sempre a superação da ingratidão e da mensuração, porque quem não perdoa sempre está em dívida, ou o outro está em dívida para conosco. Por isso, nesta missa, nós queremos que Deus, através do amor que derrama em nós, purifique a cada um, a cada coração daqueles que está nos assistindo neste momento, de qualquer tipo de dívida que porventura nós tenhamos conectado em nossa mente, que alguém tem para conosco, ou que nós temos para com alguém. A única dívida é só transbordar o amor de Deus em nossas relações. E cada vez mais nós temos a oportunidade de ter esse combustível da existência, que se chama gratidão, e que agradecidos sejamos alegres. Alegres, sejamos pacíficos, e pacíficos possamos conectar os outros através da luz divina que flui através de nós. O Salmo 22, 23 em algumas Bíblias nos diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque tu estás comigo. Deus está contigo também, independente da dificuldade pela qual você esteja passando. Nunca esqueça disso. E através dessa luz que está dentro de cada um de nós e que às vezes é abafada pela dúvida, pelo medo, pela preocupação, nós temos a oportunidade de transpor aquela barreira limitada para alcançar uma conexão com a luz imensa que se chama Deus e que se derrama em nós através do amor que Ele vem manifestando em nossas relações. Deixemos de ser iludidos pela mentira que nos causa morte, deixemos de ser iludidos pela dúvida que nos causa paralisia e pelo medo que gera fuga do local onde nós nos encontramos. E sejamos mais motivados pela nossa fé e pela nossa esperança, que nos permite ser pessoas melhores, mais alegres, luminosas, num mundo cheio de escuridão, de medo, de dúvida e de preocupação, onde você é um ponto de luz, um atrativo para a edificação e para o crescimento de um mundo melhor que começa em cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Modelos dos consagrados, nosso sim ao chamado do Senhor confirmai. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Intercessora Maria,
Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Justiça dos explorados, combate o pecado, torna os homens iguais. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Transformadora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Espelho de competência, afasta a violência, enche o mundo de paz. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai.